Janeiro, mês das primícias de Deus. Janeiro, mês das primícias de Deus. Diz a palavra de Deus em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Entregar a Deus nossas primícias, nossos primeiros frutos, é dar a Ele a semente da prosperidade que queremos ter. O princípio espiritual das primícias é revelado por Deus para os seus verdadeiros adoradores. Deus deu ordem ao povo de Israel para consagrarem a Ele o que era o primeiro. Por isso, o povo de Israel tornou-se a primícia de Deus na terra. Disse Deus: eu honro aos que me honram. As primícias venham trazer, oh meu Deus, o melhor que eu separei para ti. Janeiro, mês das primícias de Deus. Janeiro, mês das primícias de Deus. Assista agora uma mensagem de fé com o bispo Dom Luiz de Carvalho. Paz e luz, Igreja Viva! Paz e luz! Que o nosso bom Deus abençoe você rica e abundantemente. Hoje é terça-feira, mais um dia de você buscar sua cura, seu milagre, sua libertação. Vamos orar? Feche os seus olhos, concentra agora no seu milagre. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, invocamos o Teu nome, pedimos a direção do Teu Espírito sobre tudo que vamos tratar aqui hoje, e que o Senhor venha, meu Pai, arrancar as enfermidades dos doentes, curar esses que estão cansados, aflitos e oprimidos, sobrecarregados, e dar uma nova sorte para esse teu filho, para essa tua filha, no nome de Jesus. E que toda a igreja diga amém. Bata a palma e dê glória a Deus. Graças a Deus. Olha, depois de ontem, a segunda da gratidão, nosso apóstolo nos ensinou profundamente o segredo da gratidão, de ser grato. O grato recebe mais.
E por falar nisso, vamos acompanhar um testemunho de fé, as lições de vida do que está acontecendo na vida daquele que crê, daquele que acredita. Põe no ar. Milagres, milagres, milagres. A minha mãe, ela estava com a diabetes muito alta, né? E começou a definhar. O rosto dela estava já uma caveira. E quando eu conversava com ela, ela falava assim: minha filha, eu sei que eu vou morrer. Então quando eu ouvi essa palavra, eu entrei em desespero, que é minha mãe, não queria perder minha mãe. E aí, como eu sou do santuário, eu me despertei a lutar, né? Ganhou o Davi da casa, né? Então entrei na corrente por ela, da cura. E ela estava com uma coceira na pele que era horrível de ver, porque ela não parava de coçar. E aquilo ia dava um nervoso. E ela só definhando, pele e osso, magrinha e desesperada, falando que ia morrer. Então eu entrei na corrente, convidei ela para vir, né, ao santuário. Ela entrou na corrente junto comigo, sacrifiquei por ela. Graças a Deus, a diabetes abaixou, ela voltou a engordar, a coceira desapareceu. Todos os médicos não entendiam de onde que vinha aquela coceira, porque dava remédio, dava qualquer coisa que desse, nada resolvia. Então era um desespero, todo mundo começou a pensar mesmo, minha mãe vai morrer. E com isso eu parti pro ataque, né? Não aceitei a doença no corpo dela e a diabetes abaixou, ela engordou, tá saudável, a coceira desapareceu. E tá curada. Tá curada, pra glória de Deus. Amém, santuário, glória a Deus. O sacrifício gera um milagre. Quanto tempo a sua mãe sofreu com diabetes? Eu não recordo assim o tempo que ela ficou presa nesse sofrimento, mas uns 2 anos ela ficou, mais 1 ano mais ou menos ela ficou com essa coceira. Mas a diabetes demorou um tempo, né, por causa de normalizar a glicose. Sim. E ela bem magrinha, então a observação, assim, uns 2 anos ela ficou presa nesse sofrimento. E a diabetes é uma doença que não tem cura pela medicina, é uma doença que vai apodrecendo os membros do corpo. É uma doença que mata mesmo, né? Sim, então ela acreditava. E a gente olhava pra ela e via que ela estava definhando, que ela ia morrer mesmo, que ela estava pele e osso. Mas aí, quando ela começou a fazer a corrente junto comigo, eu sacrifiquei por ela. Falei que eu aceitava aquela doença no corpo da minha mãe, lutei por ela e ela está curada. Pra glória de Deus. O que você diz a essa pessoa que também sofre com algum tipo de doença? Venha para o santuário, ouça a orientação do profeta, porque eu ouvi, obedeci, fiz tudo que me orientou e deu tudo certo. Minha mãe está curada, eu olho para ela e fico maravilhada. E todas as vezes que ela está passando por alguma luta, minha filha, ora por mim, porque a fé dela cresceu muito depois que ela veio no santuário. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Tá aí o milagre, tá aí a ação de Deus na vida daquele que crê, daquele que acredita, na vida daquele que tem fé e coloca Deus na frente. Olha o milagre, olha o milagre, olha a ação de Deus, a ação de fé. E assim também pode acontecer na sua vida, assim também Deus pode agir em seu favor. Agora preste atenção aqui, qual é o milagre que você tem buscado? Olha para mim. Qual é o milagre que você está precisando? Qual é o milagre que está faltando na sua vida? Às vezes você está passando por um momento difícil e você diz: Bispo Dom Luiz de Carvalho, o que eu vou fazer da minha vida porque eu não aguento mais tanto sofrimento? E eu quero dizer para você que Deus existe e Ele tem poder para mudar a sua vida e a sua história. Não jogue a toalha, não se desespere, não perca a fé, creia que há um Deus que tem poder para mudar a sua vida e a sua história. Hoje, você está vindo aqui para buscar por uma cura. Mas aí existem pessoas que estão vindo aqui para agradecer pela cura,
agradecer pelo milagre, agradecer pelo que Deus tem feito na sua vida. No livro de Mateus, capítulo 8, no versículo 23, se coloque de pé, se coloque de pé. Diz assim a palavra de Deus, acharam? Acharam? Então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Palavra do nosso Deus, palavra da salvação. Pode sentar. Olha aqui para mim. Olha o que é ter Jesus na sua vida. Os discípulos de Jesus estavam indo de um lado para o outro do mar, indo para uma cidade fazer a evangelização, fazer o ide de Jesus, e no percurso sobreveio uma tempestade. Jesus estava dormindo, mas os discípulos estavam na tempestade. Preste atenção. Primeiro ponto, existem momentos na vida que por mais que você tenha Jesus com você, você passa por algumas tempestades, por alguns momentos difíceis, você enfrenta situações adversas. Todos os discípulos, todos os profetas, todos os apóstolos, todos os homens e mulheres de Deus da Bíblia enfrentaram situações difíceis. Por isso que a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu e você também vai vencer, se você estiver do lado dele. E a palavra de Deus está dizendo, mas os discípulos vieram e acordaram, clamando, dizendo, salva-nos, perecemos. 26, perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se então uma grande abonância. E os homens maravilharam-se, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Você está entendendo? Jesus acalmou os ventos, a tempestade. Jesus acalmou a situação. Jesus trouxe a paz no meio de uma tempestade. Talvez hoje você tenha passado por uma tempestade na vida. Talvez hoje você tenha passado por um desespero na vida. Talvez hoje você tenha passado por um momento difícil na vida, por uma doença, por uma enfermidade, por uma situação que você olha e diz, eu não sei mais o que fazer. E eu estou dizendo hoje com você, acalma-te. Se Jesus está na sua vida, se você entregou a sua vida para Jesus, nós vamos te orientar a fazer um sacrifício de fé, nós vamos te orientar a alcançar o milagre de Deus na sua vida, porque de braços cruzados, você quer que eu fale a verdade ou a mentira? Eu tenho certeza que é a verdade. Se você ficar só orando, meu Deus me ajude, Deus olha para mim, não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você sair da situação que você está vivendo. O que vai mudar a sua vida é você se levantar. O que vai mudar a sua vida é você partir para o altar, partir para o sacrifício e confiar que Deus tem poder para mudar a sua história. Olha para cá, estou falando com você. Acredite. Deus vai acalmar esse vento, essa tempestade na sua vida. Essa doença vai desaparecer. Esse sofrimento vai sumir da sua vida. Agora, você tem ficado apavorado diante dos problemas ou tem confiado em Deus? Você tem ficado apavorado diante da doença ou tem confiado em Deus? Você tem ficado desesperado diante das tempestades ou tem chamado Jesus para entrar na sua causa? Você tem chamado Jesus para entrar no seu problema?
Não mostre para Jesus o seu problema. Mostre para o seu problema o Senhor Jesus na sua vida. Bata a palma e dá glória a Deus. Aleluia. Jesus é com você, Ele é na sua vida. Você vai ser curado, você vai ver Deus agir em favor da sua causa. Mas você tem que confiar nele. Você tem chamado Jesus para entrar na sua causa e mudar a sua história. Você tem chamado Jesus para fazer parte da sua vida. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para você. Se coloca de pé. Apóstolo Assol canta um louvor que diz: eu acreditei aonde ninguém acreditou. Quem não acreditou que eu iria conseguir? Eu acreditei. E por isso eu venci. Eu quero que você cante esse louvor enquanto o profeta de Deus, a profetisa de Deus desse santuário vai vir para o altar para ministrar a oração da cura na sua vida e te orientar a ser fiel a Deus, porque você está pedindo uma cura, uma libertação, mas não é dizimista. Não está sendo fiel a Deus. A Bíblia diz: ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Ser fiel no pouco, na base, no dízimo, nas suas primícias, nos seus votos com Deus. E a você eu falo isso. Se você quer vencer, a base de tudo é ser fiel a Deus. É colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. O profeta de Deus vai te orientar sobre isso. Levanta as suas mãos, fecha os seus olhos. E eu quero que você cante esse louvor. Quem não acreditou que eu iria conseguir. E o profeta de Deus vai orar por você. Receba este louvor e a bênção de Deus na sua vida. Quem não acreditou que eu iria conseguir, não acreditou, porque não conseguiram ver o que Deus iria fazer. Derrubou muralhas, envergonhou gigantes e me fez mais forte, me fez voar como águia, ultrapassando montanhas. Essa é minha história pra poder chegar aqui de cabeça erguida. E aqui estou com um troféu na mão de vencedor. Eu acreditei quando ninguém acreditou. Eu confiei quando ninguém confiou. Eu venci, sim, eu venci. Onde os outros perderam, eu venci.
esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águia. Aleluia.